A data no calendário judaico foi sexta-feira passada. Sexta-feira passada foi o dia 14 de Nissan, no calendário bíblico, que é o calendário judaico. E nós estamos celebrando uma semana depois, porque o calendário ocidental tem essa diferença. Às vezes, a diferença é até de mais dias. Mas o Senhor Jesus, lá no livro de Êxodo, o Senhor se manifesta no tabernáculo. Ele se manifesta nos elementos, nas tipologias. O Senhor Jesus se manifesta no Cordeiro, lá 4.000 anos atrás, no deserto. E tudo isso começou com uma instrução de Deus a Moisés no deserto. Muita coisa acontece no deserto, irmão. E a forma de olharmos para a circunstância que estamos vivendo muda tudo aqui dentro. E se muda tudo aqui dentro, vai mudar também fora. Deus sempre permitiu que o seu povo vivenciasse desertos. E Moisés estava no deserto, e Deus deu uma ordem a ele. Ele foi ao Egito, e ele operou no poder do Senhor, com milagres, com maravilhas, mas também com ousadia, e ele retirou o povo de Israel do Egito. E uma das instruções do Senhor, a central, era que naquele dia eles deveriam imolar o cordeiro, e aquele dia se tornou o dia da Páscoa. E naquele dia o Senhor manifestou não apenas uma Páscoa para aquele povo, mas um sinal no mundo inteiro. É interessante que nós estamos vendo nesses dias, nesta semana, houve um desfile em Cairo, na capital do Egito. Talvez você tenha visto essa notícia, talvez não tenha visto, e essa notícia ela é muito, muito significativa. As múmias que existem, que restaram, se eu não me engano são 18 múmias, foram colocadas em carros dourados de luxo e fizeram uma mega passeata, um desfile gigantesco, fenomenal, atravessando 7 quilômetros do Cairo com aquelas múmias, declarando o poder, a majestade, a importância do Egito e dos faraós. Você pode viajar na maionese e pensar num mundo de coisas. Ou você pode achar que é viajação na maionese. Mas você pode ter um pouquinho de discernimento espiritual, sabendo que não tem nada na Bíblia que foi por acaso. A história da humanidade está na mão de Deus. E tudo que está escrito na palavra, e tudo que aconteceu na história da humanidade, diz respeito ao governo absoluto de Deus. E quando o inimigo se levantou, através daquela nação, para perseguir o povo de Deus, para escravizar o povo de Deus, Deus estabeleceu que assim seria. Então o Egito, na palavra do Senhor, ele é tipologia do mundo, do domínio maligno, segurando ou tentando segurar o povo de Deus. E o Senhor vem e traz a Páscoa sobre o Egito. Nós estamos vivendo dias de praga, como os dias do Egito. Se foram 10 pragas no Egito, nós já podemos contabilizar que todas aquelas 10 pragas já passaram também entre nós. Há poucos dias, de novo, uma tempestade de areia dominou a China. Há pouco tempo, no ano passado, uma tempestade de gafanhotos quase dominou, quase entrou no Brasil e dominou algumas regiões ali em torno do Brasil, perto da Argentina. E agora nós estamos vivendo uma única praga. É uma praga mundial, uma pandemia. O vírus é uma praga. A palavra praga está muito associada ou ao Egito, ou a uma maldição específica, ou à agricultura. A praga que destrói um determinado produto, um determinado elemento. Na verdade, a praga não vem de Deus, não vem do inferno, não vem do Senhor, vem do inferno, e todo nome que quisermos usar vale. Mas estamos debaixo de uma pandemia ou de uma praga. Isso não vem do Senhor. O Senhor permite, como permitiu as 10 pragas do Egito.
e com um propósito específico. Eu vou mostrar ao Egito quem manda. Não apenas o Senhor está querendo dizer, sou eu que mando. Ele diz, eu vou mostrar quem manda e eu vou destronar os outros deuses, os outros ídolos que reinam no Egito. Por entendimento simples, aplicação simples, interpretação simples das verdades de Deus, nós vivemos no Egito. Nós vivemos nesse mundo, nesse sistema, e o Senhor está muito prestes a retirar o seu povo desse sistema. Muito prestes, muito em breve, virá o arrebatamento da igreja. É muito breve, num piscar de olhos. E eu e você, membros do corpo de Cristo, seja vivendo para nós mesmos, seja anunciando isso para quem ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter convicção de que não há praga alguma, não há maldição alguma, não há interferência maligna nenhuma, não há nada que eu possa temer, porque o Senhor está no governo. E se Ele permitiu novamente uma praga sobre a terra, primeiro é para que sejam destronados os deuses desta terra. Para que eu e você experimentemos mais do Senhor. E isso anuncia, está se aproximando o momento de eu e você sairmos daqui. Ai, pastor, de novo, bate na madeira. Muitos crentes vivem religiosamente, e até são salvos, outros não. Mas vivem religiosamente esse contexto que foi abalado pelo isolamento, pelo distanciamento, pelos decretos. E então, em casa, sentem muita opressão e medo. E se falar de morte ou risco de morte, o medo é maior do que a fé. Ninguém quer morrer. Ninguém pode brincar com isso. Há famílias que estão sofrendo dores, ausência, tristeza profunda por pessoas que foram embora. Mas até sobre eles vem consolo do Senhor. O governo de Deus pode vir e trazer consolo, porque não é fruto de uma praga. É o Senhor quem permitiu. E o Senhor está levando, quem o Senhor está levando para Ele, já está na eternidade com Deus. E eu e você precisamos nos lembrar de que o Senhor permite essas coisas para destronar os ídolos, para nos provar nesta terra e para que experimentemos do poder de Jesus. E de uma forma única, eu acho que foi o Geraldo que colocou isso essa semana. Nós estamos numa Páscoa como nunca vivenciamos, uma Páscoa em meio a uma praga. Assim como lá em Êxodo 12, o povo de Israel estava em meio às pragas do Egito. E o Senhor disse, eu vou mandar salvação. E o capítulo 12 diz, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. E eu declaro para a minha vida, declaro para a sua vida, esse tempo da pandemia, esse ano da pandemia, ou ainda que continue o ano de 2021, esse tempo da pandemia será o principal do início de uma nova temporada em que nós vamos experimentar muito mais do mover de Deus, dos milagres de Deus, das intervenções do Senhor, da nossa fé crescendo, da nossa estabilidade, não num sistema religioso, mas no nosso relacionamento com Deus. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No site da igreja você encontra algumas ministrações sobre as festas do Senhor. E dentro delas você encontra algumas ministrações sobre a Páscoa, sobre a festa da Páscoa. Uma dessas ministrações fala sobre como Jesus é esse cordeiro. E como no Evangelho, ou nos Evangelhos, nós vemos que no 10º dia, Jesus começou a ser observado ao redor. E os sacerdotes, os rabinos, as autoridades de Israel estavam cercando Jesus para prendê-lo. Até que isso aconteceu no Getsemane. Mas no 10º dia, e o texto de João deixa muito claro, eu ministro isso numa daquelas palavras. O texto de João deixa claro que no 10º dia, faltavam apenas 4 dias para a Páscoa. E o Senhor Jesus estava sendo observado. Ele foi inquirido
pelos rabinos, ele foi inquirido pelos fariseus, ele foi inquirido pelo povo, e o povo não tinha como apontar defeitos para Jesus. Nem Pilatos. E culmina essa observação com Pilatos lavando as mãos. Eu não vejo defeito, não vejo culpa, não vejo nada nele. Porque o Senhor havia determinado que no 10º dia vão separar o cordeiro e vão observá-lo. E o cordeiro precisava ser sem defeito. Isso aconteceu lá na Páscoa. Aos 10 deste mês, tomará cada um para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, dia 14 de Nissan, que foi sexta-feira passada. E toda a congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Naquela tarde, em Jerusalém, Jesus estava na cruz do Calvário, imolado como o Cordeiro de Deus. E essa é a Páscoa que celebramos hoje. Não é o Egito que levanta múmias para dizer, olha o nosso poder. O maligno foi vencido na cruz do Calvário. As trevas foram vencidas na cruz do Calvário. O mundo foi vencido na cruz do Calvário. A carne foi vencida na cruz do Calvário. E quando eu e você participamos da ceia do Senhor como hoje, nós estamos celebrando a Páscoa do jeito que Jesus estabeleceu para a igreja. Não imolamos mais um cordeiro. Não é necessário mais. O cordeiro já foi imolado. Ele já morreu no meu lugar e no seu lugar, para que haja paz. Cada família no crepúsculo da tarde imolava o seu cordeiro. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11. Desta maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Seria importante você pegar a sua Bíblia e ler. Talvez você esteja só ouvindo eu falar, só assistindo na televisão, mas é extremamente importante você pegar a sua Bíblia e ler. E não só ler agora nesse momento, mas você dedicar um tempo para ler a história da Páscoa de novo. E de uma forma muito específica, a Ana Paula, o Ministério Infantil estão cuidando de vídeos, de mensagens, de aulas para as crianças e tem sido uma grande bênção. E nós honramos esses irmãos e irmãs que estão cuidando dos nossos filhos. Mas eu também quero incentivar você, pai, a sentar para ensinar sobre a Páscoa aos seus filhos. Senta esta semana, se ainda não o fez, para vocês lerem e conversarem o que é que nós sabemos da Páscoa, o que nossas crianças precisam aprender sobre a Páscoa. E estenda as mãos e ministre a elas. Porque o Senhor está falando que é para a família. Então o Senhor disse, vocês vão passar pelos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. Isso diz respeito hoje à nossa vida cristã. A priorizar a palavra, a priorizar o culto, a priorizar a adoração, a priorizar o Senhor como centro da nossa vida. A nos rendermos aos pés da cruz com arrependimento, com confissão, recebendo o poder do sangue do Cordeiro. Não é mais no umbral da porta, não é uma metodologia religiosa, não é um passe, não é uma oração forte, não é uma cerimônia numa liturgia de determinada religião, não. É o sangue do Cordeiro sobre minha vida e sobre sua vida. E é isso que estamos celebrando hoje, ao tomarmos o cálice. O sangue de Jesus está sobre mim, o sangue de Jesus está sobre vós. O versículo 14 diz, este dia será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Os judeus
num cerimonial muito lindo, muito honroso, a cada Páscoa, a cada Shabat, celebram o Senhor. Eles ainda não têm toda a luz a respeito do Messias, mas vai chegar o tempo para terem. E a palavra do Senhor diz que eles se renderão ao Messias. O Messias virá para eles. Mas se eu e você, pelo Espírito Santo, temos um entendimento sobre quem é Jesus, eu e você precisamos nos render a Ele e não mais passar o sangue de um cabrito ou de um cordeiro nas portas da casa, mas estarmos vivendo a vida cristã debaixo do sangue do cordeiro. Isso é extremamente importante nós ensinarmos, lermos, ministrarmos aos nossos filhos, aos nossos familiares, como eu faço com você hoje. Versículo 24 diz, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra prometida, a terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Você que está preparando ou preparou sua mesa em casa, na próxima ceia, você vai fazê-lo de uma forma mais solene ainda, não religiosa, mas zelosa. A mesa na sua casa. E eu quero desafiar você a pensar, você está com sua família, você está à mesa, você preparou o cálice, você preparou o pão, faça isso com dedicação, com zelo. É a mesa do Senhor, é a ceia do Senhor, porque o Senhor disse, vocês vão celebrar isso quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse. Não é do cordeiro imolado, mas é do corpo do cordeiro e do sangue do cordeiro que está agora representado. Como era representado antes de Jesus pelo animal, agora é representado pelo vinho, o suco da uva e pelo pão. E eu e você estamos diante do Senhor, nesse cerimonial, nesse memorial, estamos declarando a sua morte até que Ele venha. É muito fácil, pelo Espírito Santo, nós entendermos a Páscoa e a ceia. É muito fácil nós entendermos o Cordeiro e como eu e você podemos ter convicção de que é o Cordeiro quem tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro quem nos tira do mundo, que é o Cordeiro que vem arrebatar a igreja, que é o Cordeiro que vem retirar o seu povo do Egito. E isso está muito prestes a acontecer, muito breve isso acontecerá. Os sinais já dizem tudo. E este sinal dessa semana, ele é muito forte. Ele pode parecer inócuo, tolo. Nós nunca vimos nada assim de, uau, globalizado, de muito pomposo, vindo do Egito. E agora parece uma cerimônia que é divulgada no mundo inteiro, e glamurosa, e cheia de pompa, para desfilar as múmias de Faraó. Eu e você celebramos hoje, de uma forma simples, nessa mesa bonita que foi preparada, no vinho, no suco da uva, no cálice, no pão. E você em casa, talvez você ainda tenha que correr, corre lá. Pega o suco da uva e pega o pão e participa. Estamos declarando, não é o Egito. Não é o faraó desse mundo. Satanás não é você. Esse tempo não é seu, esse tempo é do Cordeiro. Esse tempo da ceia hoje, esse tempo da Páscoa hoje, e esse tempo do mundo hoje, é Jesus que está vindo para retirar o seu povo do Egito e nos levar para a terra prometida. Se ainda tem um percurso pelo deserto, não se preocupe, vivam em paz. Quando lemos a história do deserto, nós lemos que Deus trouxe milagres, provisão, livramento, até a ressurreição, salvação, água, Deus trouxe tudo necessário. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. Convido você ainda a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Vem o Senhor, depois de Cristo ressurreto, o Cordeiro foi para a cruz.
E é interessante que você sente para ler a Páscoa de Êxodo 12, mas também leia os evangelhos, que mostram como Jesus caminhou naqueles dias, do 10º dia de Nissan até o 14º dia de Nissan. Eu te ajudo com as ministrações que já estão gravadas no site. Você se ajuda se expondo àquelas ministrações que estão no site, mas também se expondo à leitura da palavra essa semana nestes textos, de Êxodo 12, mas também dos evangelhos, e nesse texto que eu quero compartilhar agora, antes da ceia, em que Jesus é o Cordeiro, e os detalhes com perfeição de planejamento apontam tudo isso, e em que eu e você podemos nos firmar e nos renovar no sangue de Cristo e no corpo de Cristo. E com autoridade, com temor, com encargo, eu ministro isso a mim, aos irmãos que estão aqui agora e a você que está em casa. Como estamos vulneráveis ao medo. Felipe e a Nath disseram disso aqui. Como o medo tomou conta do Egito. Como a economia do Egito estava arrasada por conta das pragas. Nós estamos meio incomodados com a economia nesses dias de isolamento. A economia do Egito estava arrasada. Havia política, havia ideologias, havia conflitos sociais, havia tudo naqueles dias. E para complicar, havia um conflito social violentíssimo dos egípcios contra o povo de Israel. Absolutamente a mesma coisa hoje. Ninguém quer saber desse negócio de Jesus. Nos Estados Unidos, a linguagem já diz, é cancelamento de Cristo, é cancelamento de cristianismo, é cancelamento dos evangélicos. Isso vai se alastrando pelo mundo afora. Nosso irmão Neif, pastor da igreja, da comunidade Zona Sul, ele usa uma expressão muito marcante. Nós vamos nos tornar os ilegais. E é isso que está acontecendo. O Egito não nos quer. As pessoas já estavam, pelo amor de Deus, Faraó, manda embora esse povo. Nós não suportamos esse povo de Deus aqui. E é exatamente o que estamos vivendo. Mas eu e você temos os nossos olhos fitos em Jesus, na Páscoa, na ceia, no sangue, no sacrifício, no corpo de Cristo, na vida cristã. E é isso que eu ministro sobre você, para que você se renove, para que você se levante, para que você não se acomode, para que você não esteja debaixo do medo, para que você não esteja debaixo de apreensão, mas que você esteja olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Versículo 23 diz, Paulo escreve à igreja em Corinto, e a igreja aqui hoje diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E você vai em casa levantar esse cálice, levantar esse pão e declarar, Senhor, este é o teu corpo. O que o Senhor fez naquele dia, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Jesus preparou uma ceia com os discípulos, assentados ao redor da mesa. Depois de terem comido aquele jantar, o Senhor disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não é o sangue de Cristo que está aqui. Não tem nenhum fenômeno místico que acontece com esse suco da uva que está sendo usado. Mas ele representa. Oramos e separamos do uso comum, consagramos para esse momento, mas não há nada místico que acontece. Ele continua sendo representante do sangue de Cristo. Mas o que ele representa é o sangue do Cordeiro. Assim como Jesus levantou aquele cálice e declarou, este é o meu sangue. Aquele suco da uva, aquele vinho daquele dia, como hoje, como na sua casa, separado para isso. Este é o sangue do Cordeiro.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele, no meio daquele jantar, típico jantar de um judeu, ele pegou o pão que participava de todo o jantar, de toda a comida, de toda a mesa judaica, assim como o vinho que participava e participa de toda a mesa judaica. Ele pegou esses elementos, os separou do uso comum e ele disse: esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte, a minha morte, até que venha, disse o Senhor. E Paulo ensina isso à igreja. No versículo 27 diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu de juízo, réu do corpo e do sangue de Jesus. Não discernir o corpo de Cristo traz consequências terríveis para nós. Paulo diz: por isso alguns entre vós são fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Paulo está falando de morte física e de morte espiritual. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos fazer isso nesta manhã. Nós vamos ministrar diante do Senhor a ceia. E eu quero relembrar você. Eu e você precisamos mesmo essa semana, ler algumas vezes sobre a Páscoa, sobre a morte de Jesus e sobre a ceia do Cordeiro. Uma das coisas mais lindas de toda essa progressão da história é que, quando formos arrebatados e estivermos no céu com o Cordeiro, Ele vai nos receber em uma mesa, a mesa das bodas do Cordeiro. Você consegue pensar nisso? É importante pensar nisso. Alguns pensam e acham um absurdo, ou não creem. Alguns nem conseguem pensar. Mas é importante você fechar os seus olhos e meditar e refletir nisso. Eu vou me encontrar, se morrer hoje, se morrer de Covid, se morrer de acidente, se morrer de velhice, que é o que eu peço ao Senhor, é o que desejamos. Senhor, na hora em que eu morrer, se eu for arrebatado esse ano, não importa, na hora em que eu estiver diante do Senhor, eu vou olhar para os sinais dos cravos, eu vou olhar para o Cordeiro e eu vou dizer: louvado seja o Senhor. Eu vou me assentar à mesa com o Cordeiro e nós vamos cear juntos. E eu fico imaginando, eu queria até que tivesse aqui o cálice do vinho aqui. Eu fico imaginando o Senhor Jesus. Esse foi o meu sangue. E com ele, homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações, grandes e pequenos, estão aqui por toda a eternidade com o Cordeiro. Faça isso. Tenha o seu momento de declaração diante do Senhor hoje. Eu e você, mais do que essa simbologia do sangue, do vinho, eu e você podemos pegar o pão e dizermos: o corpo de Cristo é a igreja. Meus irmãos, os que estão comigo aqui agora, os que saíram hoje de manhã lá para os hospitais, aqueles que estão assistindo em casa, meus irmãos, a igreja local a que eu pertenço, em que eu me vinculo, em que eu caminho diante do Senhor, a igreja, o corpo de Cristo. Celebramos isso nesta manhã. Vivemos isso nesta manhã. Nós estamos, junto com essa mesa da ceia, levantando uma mesa diaconal. Nós temos 6 famílias específicas que nós vamos servir, atendendo com contas que serão pagas ou alimentos que serão fornecidos. Pessoas que estão enfrentando dificuldades nesses dias por conta da pandemia. Além dessa oferenda de amor, de compromisso, de vínculo com irmãos que têm vínculos com a igreja, nós também semeamos em torno de 20 cestas básicas todo mês. Como nós não temos as ofertas, como nós não temos os alimentos que estão sendo trazidos para o auditório, você e eu vamos ter oportunidade nesta semana, e de uma forma muito especial para estas 6 famílias, de
ofertar um recurso financeiro para que a igreja compre os mantimentos necessários. E para que a igreja pague essas contas de alguns irmãos, são 6 famílias que nós vamos nesta semana cuidar, de uma forma muito específica, que no crescente das dificuldades passaram a ter essas necessidades. E nós estamos trazendo isso para a mesa. Nós estamos dizendo, Senhor, os irmãos que estão entre nós também vão se assentar à mesa e comer. Também serão supridos em suas necessidades. E nós estamos trazendo isso para o altar do Senhor, porque nós estamos declarando, Senhor, esse é o tempo em que eu e meus irmãos nos unimos como corpo de Cristo, discernindo o corpo. E esse é o momento. É possível, nas imaginações escatológicas, que em algum momento a gente tenha que ir junto para uma fazenda. Isso não está na Bíblia. Eu não estou pregando isso. Eu não estou sugerindo isso. Ok, gente? Mas eu estou dizendo que nas imaginações escatológicas, muita gente pensa, se eu não vou poder comprar, se eu não vou poder vender, se eu vou ter que me submeter a esse sistema, então nós vamos todos para uma fazenda. Já tem uns irmãos, eu vi um irmão publicando aí que tem um sítio lindo, cheio de plantação. Nós vamos para uma fazenda dessa e nós vamos adorar o Senhor juntos. Nós vamos plantar, nós vamos cuidar de galinha, não importa o que vai acontecer, mas o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos prosperar e juntos nós vamos cuidar uns dos outros para que todos nós estejamos alimentados, sustentados e, acima de tudo, cheios do Espírito Santo. E pode ser que não aconteça desse jeito, que não seja assim. Mas a verdade é que hoje nós precisamos nos unir e abençoar irmãos que têm necessidades materiais em casa. E você vai trazer isso para o altar do Senhor. Senhor, é a mesma mesa. É a mesma mesa da parábola em que o Senhor fala que o homem rico chamou alguns convidados para as bodas e eles não vieram, estavam muito ocupados. Então esse Senhor mandou chamar os que estavam pelas ruas, deu-lhes roupa e fez a cada um deles sentar à mesa e comerem do pão. É a mesma mesa que estamos aqui hoje. E nessa mesa nós dividimos o pão e o sangue. O corpo e o sangue, o pão e o vinho, e o alimento. E o Senhor Jesus diz, todas as vezes que comerdes deste pão. E nós queremos que nossos irmãos sejam abençoados, e nesta manhã, eu e você vamos celebrar o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus.